Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos e para se cadastrar é muito fácil para você aproveitar o nosso bônus aqui em dobro. Você faz o seu cadastro, o link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, baixa no XBet, faz o seu depósito, com o nosso cupom você resgata bônus em dobro, Godoy 1x, então botou 50, retorna 100, 100 retorna 200 e claro, faz o seu palpite vencedor, você pode aproveitar os jogos da eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul, entre eles Colômbia e Brasil, aproveite no XBet e claro com o nosso cupom promocional Godoy 1x. Bom, galera, ontem foi dia de festa, né? O Flamengo completou 128 anos, dia de homenagens, dia de postagens, só coisa boa, só o que comemorar? Não. Estamos falando de Flamengo. E num período que o Flamengo não joga, tudo acaba ganhando uma proporção e passou, evidentemente, por Gabigol, né? Quando então você une Gabigol, Flamengo e imprensa, é aquilo, né? É o caos. Muitas das vezes acaba sendo o caos, né? Falar do Gabigol é difícil. Tá? Eu acho que vai ser muito mais fácil para nós jornalistas, torcedores, enfim, para quando nós quisermos falar sobre o Gabigol, falarmos quando ele sair do Flamengo ou quando ele se aposentar. Enquanto ele for atleta do Flamengo, vai ser muito difícil, é contraditório falar do Gabigol. O personagem Gabigol, ele acaba, por muitas das vezes, ele flerta pela contradição. E vocês vão entender o porquê. Primeiro, Gabigol, Gabriel Barbosa, o Gabi, ele acaba sendo um personagem do superlativo. O Gabigol é muito superlativo. O Flamengo, por instituição, ele é muito superlativo. E a imprensa, óbvio que hoje, pelo seu interesse do clique, pelo engajamento, pela curtida, pelo dinheiro, ela aproveita esses personagens e instituições superlativos para melhorar e para fazer o que é hoje, né? Essa imprensa. Eu tenho as minhas críticas, já falei, e passa também por esse caso do Gabigol. Então é muito difícil falar do Gabigol porque ele flerta por uma linha muito fina entre a genialidade e o bagre. Aquele mesmo gol que o Gabigol faz e o outro jogador se fizer idêntico, quando o Gabigol faz aquele gol, ele ganha uma valorização diferente. E aquele mesmo gol que o Gabigol perdeu, exemplos reais, hein, galera? Agora o Gabigol não perde mais porque ele nem chuta pro gol, né? Mas quando o Gabigol perdia os gols, aquele mesmo gol que ele perdia, se um outro companheiro dele perdesse igual, o gol que ele perdeu ganhava uma outra proporção. Então o Gabigol, ao longo desses anos, ele vai passando pelo Flamengo e ele vai usufruindo do bônus e ele vai, evidentemente, passando as consequências do ônus. Ele tem muito privilégio, e ele gosta de ser um privilegiado, e ele também passa por algumas questões que não tem tanto prestígio assim, acaba sendo muito depreciativo quando está no mau momento. E agora o Gabigol está nesse mau momento. O Gabigol ontem, como vários outros atletas, fizeram uma postagem nessa, felicitando ali o Flamengo aos seus 128 anos. E o Gabigol, ele apenas replicou essa imagem que o próprio Flamengo já usou. Contudo, quando o Flamengo usou essa imagem que foi cedida pela Conmebol, né, essa arte feita, o Flamengo coloca, né, como nessa ilustração, ela é muito clara. O Gabigol está do lado do Zico, o Zico tem a sua taça conquistada pela Copa Libertadores, Conmebol Libertadores, tem ali a sua coroa de rei e o Gabigol ao lado ali sorrindo, conquistando 2 Libertadores. A Conmebol fez isso e o Flamengo foi e repostou. Há um ano atrás era muito bonito, olha que bacana, o rei, o príncipe, temos 3 Libertadores e agora o Gabigol vai pra próxima, vai pra terceira, vai ter um monte de taça, que bacana, beleza, tal. Perfeito. Um ano depois, quando a bola começa a não entrar e o Gabigol repostar a mesma imagem, começa a se criar teorias conspiratórias. E aquelas mesmas pessoas que gostaram, agora já não gostam mais, o Gabigol está comparando, o Gabigol... Pois bem, vamos falar sobre o Gabigol. Esse personagem que tem uma vida paralela que é ali o Gabi. E a partir do momento que o Gabigol ele toma essa opção para sua carreira de criar um personagem, uma vida paralela que não tem nada relação com o futebol, ele está calculando o risco. E o risco ele é muito grande. Quando a bola está entrando, ter o Lil Gabi é bacana, é raiz, é jogador de antigamente. Quando a bola passa a não entrar, aquilo passa a ser a razão e a consequência pelas coisas estarem acontecendo, ou falta dela, né? De não estarem acontecendo dentro de campo. O Gabigol ele tem uma personalidade diferente.
O Gabigol, ele não tem tanta... Ele não cultiva tanto a simpatia. Ele é um jogador de personalidade forte. Ele não faz questão de passar essa questão puritana. Ele não é um atleta, falando português claro, ele não é atleta de igreja. Ele não passa pro torcedor aquela imagem de família. Nada, pô. O Gabigol passa essa personalidade forte. Ele passa cassino, ele passa ousadia. Ele passa... É um outro nível, é um outro caráter. E que hoje, dentro do politicamente correto, algumas pessoas rejeitam. Eu tenho uma curiosidade dentro dessa antropologia social de pesquisadores, de profissionais, não de uma conversa de bar, de entender o que é o Gabigol no Flamengo, porque é contraditório. O Gabigol no Flamengo precisa, porque ao mesmo tempo que eu ligo uma câmera e começo a falar um pós-jogo, onde o Gabigol fez uma partida ok, o cara tá lá no Maracanã, passa entrevista, a gente fala, como vocês viram, é Gabigol, é isso. No mesmo instante, tá passando no chat pessoas chamando de Gabi bunda, Gabi perde gol, sai fora do Flamengo. Então esse contraste que é muito polarizado passa muito pelo Gabigol. O Gabigol não é o primeiro atleta a jogar pelo Flamengo e passar por uma crise técnica. Companheiros dele também passam, mas só que evidentemente que ganha esse tamanho de uma forma, né, é muito desproporcional. Tudo que passa pelo Gabigol é desproporcional, seja pro bem e para o seu bem, ou seja pro mal ou para o mal do Flamengo. Algumas pessoas convenientemente usam isso, sejam para fortalecer quando é bacana, seja para enfraquecer quando é bacana, inclusive os meus próprios coleguinhas da imprensa. E no capítulo de ontem, o que acabou acontecendo é que o repórter Cícero Melo, da ESPN, tricolor Cícero Melo, que deve estar satisfeito com o título do Fluminense conquistado, né, no último final de semana sobre o Boca Juniors, ele acabou entrevistando alguns jogadores, entre eles o Andrade. O Andrade que é um ignorante. O Andrade é um ignorante sobre o aspecto da comunicação, né? Não é um cara de uma boa oratória, não é um cara, né, de organização de pensamento e conseguir, assim, se comunicar. Ele não tem esse talento. Muito talento com a bola no pé, sabe jogar demais e por onde passou foi um cracaço. Flamengo, Vasco, como também passou e foi muito bem por lá. O Andrade vai falando sobre o Gabigol, né? Não sabe muito bem, nitidamente não sabe muito bem ali qual é o enredo ali da história. E o Cícero Melo, como um repórter cascudo, cobra criada, não é de agora, ele induz o Andrade, que é um ídolo, uma figura importante, e Andrade, se tivesse que passar um recado, o Andrade acaba indo pela indução maldosa do jornalista experiente que quer o quê? O clique, a aspas, né? Ele quer o recado para botar na rede social e aquilo ali, e agradar, obviamente, o seu chefe que está dentro de uma sala de ar-condicionado, e o que ele exige ao jornalismo hoje é essa mediocridade. E o Andrade, como um ignorante, mordeu a isca. Ah, o Gabigol precisa conhecer a história do Flamengo, não sabe que o Zico é o campeão mundial, porque deve ter falado, o Andrade, tem uma foto aqui que o Gabigol tá do lado com duas taças sorrindo e o Zico tá triste. Sempre na minha imagem aqui, que o Zico tá triste. E o Andrade, com muita ignorância, falou do que não sabe e acabou dando essa declaração. E aí, falando sobre o Gabigol, temos que ser justos. Da mesma forma que a gente fala que é um absurdo o Gabigol estar dentro de campo 10 jogos sem finalizar, que ele está canelando, que ele está saindo com a bola, que ele está sem confiança, obviamente nenhuma, e faz um péssimo ano, que não merece nem ser discutida uma renovação, também temos que ser justos que dentro desse elenco e de várias, né, dessas lideranças e de vários jogadores que assim ganharam tamanho, né, por tudo que conquistaram, o Gabigol é um dos poucos jogadores que a gente vê que fala bastante do Zico, mostra bastante sobre o Zico, valoriza e parece ter uma certa simpatia e tem uma idolatria pelo Zico. Outros jogadores a gente vê como são questões um pouco mais protocolares. Então, até mesmo para ser justo, não me parece, na minha opinião, que o Gabigol quis hoje dar uma pontada, uma alfinetada no Zico, utilizando uma postagem que inclusive o próprio Flamengo já utilizou. Contudo, a imprensa vai com isso. E o torcedor do Flamengo que está muito chateado com o Gabigol, o torcedor do Flamengo está com ranço do Gabigol, e o Gabigol, por ser esse personagem muito contraditório, onde tem torcedor do Flamengo que odeia o Gabigol, não é força de expressão. Eu acredito, não sou um especialista, mas do convívio que eu tenho, né, com o torcedor do Flamengo, seja virtualmente ou presencialmente, eu acho que o Gabigol tem mais rejeição do que o querido Pitico, o Andreas Pereira. Eu acredito que ele tem mais rejeição. Então, a partir do momento que o Gabigol vai passando por esse momento, se ele fala que o céu é azul, ele não passa mais, ele passa a ser amarelo. E aí eu não posso chegar aqui pro Gabigol, eu não sou treinador de futebol, e chegar e falar, Gabigol, você tem que treinar, hein? Treina a perna direita, a gente faz aqui, fala, discute, né? Tecnicamente ele tá muito mal, evidentemente. A gente fala, não tem que renovar, é um absurdo renovar, mas como jornalista, inclusive.
e com quem trabalhou, inclusive, nesse âmbito do jornalismo, na assessoria, que me parece que em alguns momentos o Gabigol tá mal assessorado, ou ele talvez ignore por essa sua personalidade, que ele gosta também desse ego, ele gosta de mostrar, ele se retroalimenta dessa condição. Uma postagem com um sorrisinho não é contraditório. Uma postagem que pode dar segundas intenções, eu acho que hoje, tecnicamente falando, o Gabigol deve se distanciar das redes sociais, focar no que ele precisa focar e a partir dali ele depois retornar. Hoje, o Gabigol só vai ter o ônus na rede social. Qualquer coisa que ele vá colocar ali será para ter segundo, ele vai dar possibilidades interpretativas. E aí é aquilo. O Flamengo quer ou é interessante para alguém o Gabigol ser esse colete? A partir do momento ser esse novo bode expiatório, não dá para ser o Tite e precisa sempre ter essa figura, precisa estar escondido. E agora, seu Gabigol, será que é conveniente? Será que é conveniente para quem? É isso, galera, é muito complexo falar sobre o Gabigol, porque a gente fala pro personagem, a gente fala sobre o Gabriel Barbosa, a gente fala sobre o Gabi, a gente fala sobre o Gabigol, a gente fala sobre o Lil Gabi, pejorativamente. Ele é chamado pelo torcedor do Flamengo de Gabi perde gol, Gabi ex-gol, Gabi bunda. Muito difícil decifrar o que é o Gabigol no Flamengo. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, fiquem atentos, galera, com os colegas da imprensa. Tchau, tchau.